O homem não suporta uma vida sem sentido. O mundo é um lugar aterrorizante, e o sofrimento é devastador. Precisamos de um sentido para sobreviver, para viver melhor, e estamos prontos para sofrer e nos sacrificar para preservar esse sentido. Aquele que tem um porquê pode suportar quase qualquer como. O homem que tem um significado pode superar e enfrentar os problemas da vida. Aquele sem sentido está fadado a descer ao vazio. Jung, porém, acredita que devemos procurar nos lugares mais escuros, porque é nos lugares mais escuros que você pode encontrar o que brilha, e se algo brilha na escuridão, você sabe que é uma luz real. Preencher a mente consciente com concepções ideais é um traço característico da teosofia ocidental, mas não o confronto com a sombra e o mundo das trevas. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Este último procedimento, contudo, é perturbador e, portanto, não é popular na teosofia ocidental. A forma como o Ocidente imitou as tradições orientais resultou em muito foco em ver apenas figuras de luz para encontrar sentido na vida. Jung nos diz para tornar nossa escuridão consciente. Esse é o verdadeiro trabalho de individuação. Integrar nossa sombra é o que dá ao homem totalidade de personalidade. Alcançar um significado profundo na vida significa que devemos passar por lugares escuros e caminhar até a luz no final. Nenhuma árvore, dizem, pode crescer até o céu, a menos que suas raízes cheguem ao inferno. O Ocidente e o Oriente têm opiniões diferentes sobre o significado da vida. Jung escreve ao homem ocidental que a falta de sentido de um universo meramente estático é insuportável. Ele deve assumir que isso tem significado. O oriental não faz essa suposição. Em vez disso, ele mesmo incorpora isso. Enquanto o ocidental sente a necessidade de completar o sentido do mundo, o oriental luta pela realização do sentido no homem, despojando de si o mundo e a existência. Buda diria que ambos estão certos. O homem ocidental parece predominantemente extrovertido, projetando o significado nos objetos, enquanto o oriental, predominantemente introvertido, encontra significado em si mesmo. Mas o significado está tanto dentro quanto fora. Então, qual é o sentido da vida? Esta pergunta pode ser bastante enganosa. Não devemos pensar nisso como uma relação estática a ser realizada com uma resposta simples. É difícil pensar em uma única proposta que possa tornar sua vida significativa em um instante. No entanto, pode-se orientar-se de forma mais significativa na direção de seus objetivos. Encontrar significado é um processo dinâmico que se molda deliberadamente, mergulhando na realidade e permitindo que a realidade se imiscua em você. Embora o termo vida significativa seja comumente usado, ele não tem uma definição clara. Podemos, no entanto, reformular a questão da seguinte forma: quais são as condições sob as quais um indivíduo experimentará sua vida de forma significativa? Quando um indivíduo afirma que busca sentido para sua vida, ele está firmemente comprometido com algum conceito de sentido da vida. Este conceito de significado da vida fornece alguma estrutura ou objetivo a partir do qual você pode ver sua vida, e ele está determinado a cumprir este conceito de vida. Essa realização é vivenciada como um sentimento de integração, relacionamento ou significado. Uma vida significativa pode ser definida de acordo com uma vida positiva, independentemente de se referir à afirmação de um indivíduo de que ele está cumprindo uma estrutura de vida ou objetivo de vida que lhe proporciona uma compreensão altamente valorizada de sua vida. Estaremos explorando diferentes abordagens para o desenvolvimento de uma vida positiva, sem considerar. A primeira abordagem é o modelo filosófico, onde uma visão positiva da vida se desenvolve apenas a partir do compromisso e da realização do significado intrínseco da vida. Este significado pode ser derivado de modelos religiosos de Deus, de modelos existenciais, de modelos humanísticos do homem ou de modelos autotranscendentes de vida. Todos eles assumem que existe apenas um verdadeiro significado da vida. No entanto, não é muito claro se isso é verdade. Pode muito bem haver vários significados para a vida. Embora a maioria dos filósofos provavelmente negue a existência de um sentido único para a vida, se antes confrontados, eles abordam o problema do sentido tentando explicar uma estrutura conceitual única a partir da qual se possa compreender o sentido da vida. Portanto, a perspectiva relativista tem diversas vantagens sobre a filosófica.
uma grande variedade de sistemas de reflexão, sob os quais os indivíduos desenvolvem o sentido da vida, como o taoísmo, o cristianismo, o existencialismo, etc. Promove a tolerância para com todos os sistemas de pensamento e, portanto, inclui todos os modelos filosóficos. Desencorajamos uma discussão filosófica abstrata sobre qual sistema de verdade é, na última análise, melhor, enfatizando a responsabilidade de cada indivíduo em encontrar suas próprias opiniões. A terceira maneira de desenvolver uma visão positiva da vida é através da abordagem psicológica. A maioria das teorias psicológicas contemporâneas explica o desenvolvimento individual como uma função da resolução de necessidades específicas ou projetos de desenvolvimento através da interação do indivíduo com seu ambiente social, como a hierarquia de necessidades de Abraham Maslow, na qual certas necessidades devem ser satisfeitas antes que um indivíduo possa alcançar o crescimento. A autoestima, que é a experiência de se ver como valioso, é uma opinião subjetiva necessária para uma visão positiva da vida. Está ligada à autoimagem, à maneira como nos vemos fisicamente, aos nossos papéis sociais e traços de personalidade, e à visão de nós mesmos progredindo em direção ao nosso eu ideal. Tudo isso constitui o autoconceito, o conhecimento de quem se é. Desde a infância, nos preocupamos com nossa autoimagem, que se desenvolve a partir do relacionamento com nossos pais. À medida que envelhecemos, especialmente na adolescência, começamos a nos preocupar com nossa autoestima. Portanto, o sentido da vida parece ser um desenvolvimento posterior, que se torna uma preocupação perene principalmente durante a meia-idade e a velhice. Um indivíduo deve resolver o sucesso dos estágios especificados no desenvolvimento do autoconceito, cultivando uma autoestima antes de poder desenvolver uma vida positiva, embora uma autoestima seja vista como um pré-requisito necessário, mas insuficiente, para uma vida positiva. A visão positiva da vida, contudo, não parece ser apenas uma questão social, mas está muito mais intimamente envolvida com a avaliação idiosincrática que uma pessoa faz de seus objetivos de vida. Portanto, existe uma alta correlação entre a autoestima e as manifestações sociais, que incluem o conforto com outras pessoas, desempenho em relacionamentos e outros aspectos sociais, enquanto a visão positiva da vida é altamente correlacionada com características orientadas para objetivos de vida, satisfação com a escolha profissional e desempenho no trabalho. A quarta forma de encontrar sentido é através do modelo transacional, que considera o indivíduo em termos de um conjunto de necessidades ou objetivos que ele tenta cumprir através de papéis sociais, padrões de comportamento esperados de pessoas que ocupam uma determinada posição social. O desenvolvimento de uma visão positiva da vida deve estar relacionado ao ajuste entre os valores, objetivos, necessidades e papéis do indivíduo, e os valores, objetivos, necessidades e papéis da estrutura social em que ele vive, incluindo subculturas ou movimentos sociais mais amplos. A quinta e última via é a abordagem fenomenológica. A fenomenologia é o estudo da natureza e estrutura da consciência, enquanto os modelos anteriores elucidaram os determinantes dos objetivos de um indivíduo e as taxas de progresso em direção aos seus objetivos. O modelo fenomenológico é visto como uma descrição da estrutura pela qual essa taxa de progresso é avaliada. Uma pessoa pode comparar sua posição real do objetivo em relação ao seu objetivo final de vida, e o grau de consideração positiva da vida será experimentado como a taxa de progresso que ela está fazendo e pela comparação da sua posição real do objetivo com a sua posição atual do objetivo. Nesse sentido, não existe um significado verdadeiro ou último da vida para se ter uma consideração positiva da vida. Vimos que o modelo relativista enfatiza a busca de significado como a crença do indivíduo, e não como o conteúdo de suas opiniões, e nos permite comparar vários pontos de vista filosóficos, em vez de assumir um único significado verdadeiro da vida. A perspectiva psicológica enfatiza a autoestima como um pré-requisito necessário. O modelo transacional sugere a necessidade de harmonia entre os valores, objetivos, necessidades e papéis do indivíduo e da sociedade. A abordagem fenomenológica nos permite descrever uma estrutura pela qual a taxa de progresso é pensada em direção a uma vida significativa. Para ajudar a navegar e orientar-se para uma vida mais significativa,
você pode avaliar as seguintes afirmações retiradas do índice Life Regard de 1 a 5, sendo 1 o mais baixo e 5 o mais alto. Tenho alguns objetivos e metas que pessoalmente me dariam muita satisfação se eu pudesse realizar. Tenho uma filosofia de vida que realmente dá significado à minha vida. Só não sei o que realmente quero fazer da minha vida. Eu realmente não tenho um propósito de vida ou sinto que estou vivendo plenamente. Sinto que realmente vou conseguir o que quero na vida. Passo a maior parte do meu tempo fazendo coisas que realmente não são muito importantes para mim. Eu realmente não valorizo o que estou fazendo. Ao encontrar sentido em um mundo imperfeito, o ídolo Landau descobriu que muitos que não encontravam sentido em suas vidas eram muito perfeccionistas. Eles consideram apenas grandes pessoas e grandes conquistas como coisas que tornam a vida significativa. Eles admiram as pessoas que admiram, o que ajuda a formar o seu eu ideal, usado para auxiliar o eu real no desenvolvimento do seu potencial. No entanto, muitos não acreditam que tenham um eu ideal ou pensam que nunca poderão alcançá-lo. Assim, o seu verdadeiro eu se transforma em um eu desprezado, e a pessoa fica louca com suas próprias emoções negativas e se considera um inútil. Esta estagnação faz com que o progresso em direção a qualquer objetivo se torne uma tarefa impossível e ridícula. As pessoas têm padrões muito elevados. Um escritor pode pensar que não é Shakespeare e, por isso, desespera, se porque a sua vida não tem sentido porque não consegue atingir essas alturas artísticas. Landau enfatiza o não perfeccionismo. Para ter uma vida significativa, ele escreve que é preciso ter um número suficiente de aspectos de valor suficiente. O sentido da vida é principalmente uma questão de valor. No entanto, também pode haver valores negativos, como causar dor aos outros, infringir a lei, ser manipulador, etc. Embora se possa encontrar valor nisso, não contribui, no entanto, para uma vida significativa, mas sim para uma vida sem sentido. Podemos encontrar significado de inúmeras maneiras, buscando prazer, relacionamentos, trabalho e assim por diante. Porém, muitas vezes há uma incongruência entre as coisas que gostamos e as coisas que são significativas. Podemos gostar de festejar, brincar, ficar ricos e assim por diante, e alcançar a felicidade assim. Mas à medida que nos acostumamos com esse estilo de vida, eventualmente nos cansamos e ficamos entediados com a repetição. Podemos gostar de fazer muitas coisas, mas ainda assim, acabamos com uma sensação de vazio em nossas vidas. Isso ocorre porque muitas das coisas que fazemos e pensamos têm significado, na verdade, não nos dão valor para crescer, mas sim um prazer efêmero e de curto prazo. Vemos pessoas ricas e famosas cometerem suicídio, mesmo tendo suprido suas necessidades básicas de valor monetário e de prestígio social. No entanto, eles também têm necessidades psicológicas e de crescimento, como amor e autorrealização. A falta deles pode fazer com que sintam desespero existencial, pois são fundamentais para crescer e progredir como ser humano. Numa confissão, Léo Tolstói escreveu sobre sua luta contra a crise existencial da meia-idade. Tolstói foi um dos escritores mais aclamados de seu tempo, mas sentiu que isso não era algo que lhe desse valor suficiente. Se Deus não existe já que a morte é inevitável, qual o sentido da vida? Focar nas coisas que nos dão sentido e valor à vida costuma desafiar o nosso próprio ser, ganhando profundidade. Mas isto exige sacrifício e é doloroso. Nietzsche escreve: apenas uma grande dor é o libertador final do espírito. Duvido que tal dor nos torne melhores, mas sei que nos torna mais profundos. Nietzsche argumenta que a grandeza humana é o que dá sentido à nossa vida. É mais desejável que a felicidade humana. E o que torna um homem grande é a capacidade de superar o sofrimento inerente que vivenciamos. Podemos encontrar um significado profundo no trabalho, na criatividade, nas realizações, nos relacionamentos, na generosidade e assim por diante. Quanto mais coisas pudermos extrair significado, melhor. Se não conseguirmos encontrar um sentido para a vida, corremos o risco de cair no niilismo existencial, na crença de que tudo o que fazemos não tem valor algum, de que somos insignificantes e pouco susceptíveis de mudar na nossa vida, de que não temos um propósito superior para lutar, em direção a. Como não conseguimos encontrar nenhum sentido,
desistimos e consideramos a vida sem sentido. Mas quem acredita que a vida pode não ter sentido, também assume a importância do valor. Portanto, quando as pessoas dizem que a vida não tem sentido, na verdade querem se referir à sua condição miserável de não terem um sentido profundo em suas vidas. A falta de sentido também ocorre quando vivenciamos uma crise existencial. Começamos a reexaminar nossa vida no contexto de nossa morte e a refletir sobre o significado, propósito ou valor do que fizemos até agora em nossa vida e nos perguntamos se há algum sentido em tudo isso. Alguns até acreditam que a vida não tem sentido quando refletimos sobre o cosmos em geral e vemos a insignificância da humanidade e dos seus feitos. As coisas são importantes para nós na escala humana, mas simplesmente não importamos no cosmos. No entanto, esperar estar no centro do cosmos é extremamente irrealista. É uma necessidade humana de antropocentrismo. Podemos, no entanto, ter um relacionamento com um ser superior através da autotranscendência, o que nos dá um significado cósmico. Outros acreditam que a vida não tem sentido porque estamos em constante ameaça de eventos celestes aleatórios que podem resultar em extinção em massa, que a Terra acabará por ser engolida pelo Sol, que o uso atual da tecnologia ou os efeitos das alterações climáticas representam uma grande ameaça à nossa extinção e que tudo o que já foi criado pela humanidade chegaria ao fim. História, religião, filosofia, linguagem desapareceriam no vazio, assumindo que a humanidade não tivesse desenvolvido uma espécie multiplanetária nessa altura. Embora estes possam ser factos ou possibilidades, se considerarmos todos os piores cenários, enlouqueceremos, pois são infinitos. Também não contribuem para o nosso bem-estar, mas antes dão-nos uma visão sombria da existência. Os estoicos nos dariam a seguinte parada por um momento e focaríamos no que podemos controlar, e não no que não podemos controlar. Se as coisas estão fora do nosso controle, não devemos bater a cabeça na parede. Em vez de procurar que tudo aconteça como você gostaria, você deveria desejar que tudo acontecesse como realmente acontecerá. Então sua vida fluirá bem. Este é amor fati, amar o próprio destino. Nietzsche compartilha da mesma ideia. Eu não quero acusar. Não quero nem acusar quem acusa. Desviar o olhar será minha única negação. E apesar de tudo, e de modo geral, algum dia desejo ser apenas aquele que diz sim. Não deveríamos então especular sobre o que é imprevisível e que está fora do nosso controle, mas sim concentrar-nos em como tornar as nossas vidas tão significativas quanto possível. Martin Heidegger tem uma visão diferente sobre o significado da vida. Ele nos diz que os seres só são inteligíveis como significativos, onde o significado é gerado. De acordo com a nossa existência cotidiana média, somos lançados ao mundo em um determinado período de tempo, cultura, família, e nos comportamos como estando no mundo. Estamos sempre inicialmente engajados com o mundo. O significado não é um acréscimo à existência. Estamos imbuídos de significado e não há saída para uma vida povoada por seres significativos. Estamos sempre apontando para algum ser e constantemente engajados em realizar tarefas que nos interessam. A essência do ser humano, ou o que ele chama de ser da Dasein presente, é a sua existência. Somos, inicialmente, e em grande parte, transformados nas estruturas da cotidianidade média que definem a nossa formação, significado e inteligibilidade. Viktor Frankl escreveu A Busca do Homem por Sentido, em 1946, após ser libertado dos campos de concentração nos quais passou 3 anos. O sucesso e a atenção de seu livro simbolizam a neurose de massa dos tempos modernos. Ele chamou isso de grito inédito por significado. Os prisioneiros orientados para um sentido de vida tinham maior probabilidade de viver. Eles estavam orientados para o futuro, esperando para ver suas famílias ou ajudar outros presos a viver. Mesmo em condições tão terríveis de sofrimento psíquico e físico, muitos preservaram um vestígio de liberdade espiritual. Para ele, o significado da vida difere de homem para homem, de dia para dia e de hora para hora. O que importa, portanto, não é o sentido da vida em geral, mas sim o sentido específico da vida de uma pessoa num determinado momento. Colocar a questão em termos gerais seria comparável à questão colocada a um campeão de xadrez. Diga-me, mestre, qual é a melhor jogada do mundo?
Frankl fundou a escola de logoterapia, na qual a busca pelo sentido da vida é a preocupação mais fundamental e básica do homem. Um exemplo que explica os princípios básicos da logoterapia é o encontro de Frankl com um clínico geral idoso que estava lutando para superar uma depressão grave após a perda de sua esposa. Frankl ajudou o idoso a perceber que seu propósito era poupar a esposa da dor de perdê-lo primeiro. De certa forma, o sofrimento deixa de ser sofrimento. Neste momento, encontra um significado, como o significado de um sacrifício. Para ser mentalmente são, o homem deve estar constantemente lutando e esforçando-se por um objetivo que valha a pena. Pessoas que têm um sentimento de falta de sentido existem no que ele chama de vácuo existencial. Frankl cita 3 experiências que muitas vezes levam a uma crise existencial conhecida como tríade trágica: culpa, sofrimento ou morte. Ele acredita que todos os seres humanos, em algum momento de suas vidas, encontrarão a tríade trágica. Em sua época, porém, muitos pensavam que se tratava de uma doença mental e os médicos enterravam o desespero existencial de seus pacientes sob uma pilha de drogas tranquilizantes. Frankl enfatizou, entretanto, que a preocupação de um homem com o valor da vida é uma angústia existencial que difere da doença mental. É improvável que uma pessoa que tenha uma vida terrível e sem sentido melhore com medicamentos. Por outro lado, uma pessoa com uma vida aparentemente boa e infeliz pode se beneficiar com a medicação. Ao contrário dos animais, o homem não segue apenas os seus instintos. Ele pode sacrificar a fome por outros fins, como a reforma social. Em contraste com os homens de antigamente, hoje, as tradições e os valores universais não lhe dizem o que ele deve fazer. O resultado é que muitas pessoas não sabem o que fazer das suas vidas. Por isso caem no conformismo, fazendo o que os outros fazem, ou no totalitarismo, fazendo o que os outros lhes dizem para fazer. Frankl nos dá 3 maneiras de encontrar sentido na vida: criando um trabalho ou realizando uma ação, o que nos dá uma sensação de realização ao experimentar algo como arte, música ou cultura, e encontrar alguém principalmente através do amor, que não inclui apenas sexo, mas também vivenciando alguém em sua singularidade e pela atitude que tomamos diante do sofrimento inevitável. O homem não deve perguntar qual é o sentido da sua vida, mas deve reconhecer que é ele quem lhe pergunta. A responsabilidade é a própria essência da existência humana. Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez e como se na primeira vez você tivesse agido de maneira tão errada quanto está prestes a agir agora. Espero que vocês me tenham gostado deste vídeo. Toda terça-feira, às 18 horas, terá vídeos novos para vocês. Você pode apoiar o canal Mr. Oxente, curtindo, comentando ou compartilhando esse vídeo.